Hoje eu vou falar sobre o poder do foco, não é, que a gente pode considerar como uma das leis também. A gente pode considerar como uma das leis importantes para quando a gente tem um objetivo, uma meta, alcançar essa meta. Então é importante a gente considerar que o foco é importante para tudo que você vai fazer, o foco é importante. Bom, falar sobre foco é algo que é importante para todos os setores da vida, né? Todas as áreas da vida você precisa ter um foco. Mas para ter foco você precisa saber o que é que você quer. Para focar, direcionar teus sentimentos, tuas vontades, direcionar o que você realmente quer para aquilo que você vai fazer, ou aquele objetivo que você deseja alcançar, né? E tem um ditado que diz que tudo aquilo que a gente dá atenção expande. Ou seja, aquilo que você foca, aquilo que você dá uma atenção maior, com certeza você vai ter um resultado maior. O que acontece com a maioria das pessoas que não tem foco? Elas começam um projeto hoje, aí amanhã elas têm um convite de outra pessoa. E aí ela acha aquela proposta muito legal e aceita aquela proposta também. E abandona aquilo que ela nem terminou de fazer. Acontece quando a gente está estudando. Você começa a estudar ou ler um livro numa página, aí de repente vem uma distração. Vou falar daqui a pouco dos tipos de distrações que existem. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas desviam aquilo que estão fazendo. Então, elas não conseguem terminar nunca o que elas começam. E não terminar o que se começa gera uma frustração terrível. Porque você fica com aquela sensação de trabalho inacabado. E de incompetência também. Porque na medida que você começa algo, você não termina, algo está dizendo para você que você não foi competente o suficiente para terminar aquela tarefa. Então, quando você tem foco, é diferente. Quando você começa a exercitar esse foco, você começa a entender e a perceber os resultados que acontecem na sua vida. Então, da pequena tarefa que você tem no dia a dia da sua casa, de arrumar um quarto, de lavar uma louça, de fazer qualquer atividade na tua casa ou no teu dia a dia, no teu trabalho, uma pequena tarefa, aquela tarefa que você acha totalmente significante. Até aquela tarefa mais complexa, né? Um projeto que demanda mais esforço, que tem um período de execução maior. Então, gente, o foco ele vai direcionar você, seja na pequena tarefa ou na grande tarefa, tá? Foco também é um hábito. Na medida que você começa a executar o foco, você vai torná-lo um hábito também na sua vida. Mas o hábito também está inserido no foco. Se você começa com o poder da concentração e que esse foco significa dizer que você vai iniciar uma tarefa e você vai terminar essa tarefa e que você não vai se desviar dela até conseguir o que você quer, isso significa dizer que você vai chegar muito mais perto dos seus objetivos do que as outras pessoas. E aí você começa a fazer uma leitura. Começa a fazer uma leitura do teu dia a dia. Vamos falar dos estudos. Vamos colocar os estudos. E aí você começa... Você tem, normalmente, os alunos têm 5 disciplinas, já é faculdade. 5 disciplinas por semestre. Todas as disciplinas precisam ser estudadas. Você precisa dar conta das 5 disciplinas. Não é? E você precisa ter foco nas 5 disciplinas. Só que tem uma disciplina que tem um trabalho para ser entregue primeiro. Você vai dar foco àquela disciplina que vai ser entregue depois? Ou a que tem mais urgência? Você vai dar preferência àquela que você precisa entregar primeiro. Então, você não vai parar a atividade ou deixar de fazer essa atividade enquanto não terminar aquela disciplina que precisa ser entregue tal dia. E aí, uma coisa muito importante do foco é o prazo. Você tem um trabalho para entregar. Próxima semana, dia 20, quarta-feira. Amanhã é quarta-feira. De amanhã a 8. Você vai deixar para fazer esse trabalho no dia 19, na terça-feira? Não.
Ah, eu vou ter foco nesse dia. Não vai adiantar. Você precisa estipular prazo e dizer, eu vou, sexta-feira agora, ou sábado pela manhã, eu vou separar minha manhã só para fazer isso, só para fazer esse trabalho, só para fazer essa pesquisa. E aí eu só vou sair dessa tarefa para fazer qualquer outra coisa, ir para um lazer, sair com a mãe, se divertir, fazer feira, qualquer outra coisa, depois que eu terminar esse trabalho, depois que eu terminar essa pesquisa. E aí é uma coisa muito importante, Steve Jobs fala até sobre isso, que as pessoas acham que ter foco muitas vezes é dizer sim àquela atividade, e às vezes não é. Às vezes você faz um sacrifício maior e até diz não porque você precisa fazer uma seleção do que você realmente precisa fazer. Nesse campo do estudo, digamos que você tem uma pesquisa para fazer. Você vai ler todos os livros? Não, porque não vai dar tempo. Você precisa focar. E aí você vai fazer uma relação. Quais são os principais livros ou os principais autores que eu preciso ler para ter uma referência e conseguir fazer um trabalho com um bom resultado? Percebe? Então você vai focar nos 5 autores ou nos 5 assuntos. E daqueles 5 assuntos, aí sim você consegue tirar. Você não vai conseguir ler todos os livros. Então você vai dizer não para muitas coisas. O lazer, por exemplo. Às vezes a gente diz sim para o lazer, às vezes a gente diz sim para um relacionamento, namorado ou namorada. Para o pai, para a mãe. As pessoas que a gente ama são as pessoas que mais nos tiram do foco. Presta atenção nisso. Eu já tive relatos de pessoas que disseram assim: ah, eu não fiz um trabalho, eu não executei uma tarefa porque minha mãe, meu pai precisou de mim na hora. Parei o que estava fazendo para fazer. Gente, se não for um problema de saúde e a pessoa puder resolver, não precisa de você, então não desvie o teu foco. Senão você não vai terminar suas tarefas nunca. Você não vai concluir, você não vai atingir seus objetivos nunca. E focar, às vezes, é preciso dizer não às pessoas que a gente ama. E é libertador. Quando eu aprendi, minha gente, a fazer isso, é libertador. Porque as pessoas começam a entender que você está levando seu foco muito a sério. E olha que eu sou um tipo de pessoa que sempre fui muito focada, capricorniana, né? As pessoas falam de signo, eu tenho algumas características de capricorniano que são até verdadeiras. Mas enfim, vamos acreditar que são. Eu sou um tipo de pessoa que sou focada naquilo que eu quero. Então, se eu tenho uma meta para cumprir, eu não posso me desviar dela. Mas eu também não posso colocar na minha rotina muitas atividades, porque muitas atividades vão me desviar de onde? Do meu foco principal. Minhas férias do meio do ano, eu tirei 15 dias de férias da faculdade. Foram 15 dias estudando o material que eu precisava estudar. E neve estava... Não, mas tem lazer, tem viagem. Eu vi as pessoas viajando, vi as pessoas se divertindo. Mas o meu foco estava em outro lugar. E esse outro lugar me trouxe um resultado positivo. Percebe? Então, são sacrifícios que você precisa fazer para chegar onde você quer. E ter foco é exatamente isso. No mestrado, eu fiz a mesma coisa. No mestrado, para entregar o meu material do mestrado, minha dissertação, eu precisei ficar 4 meses sem sair de casa. Eu precisava terminar minha dissertação. Se eu não tivesse foco, eu não ia terminar. Era muito assunto. Eu fiz 98 entrevistas para ouvir. Entrevistas de 1 hora. Eu precisei ficar 1 semana no lugar. Meu orientador olhou para mim e fez: olha, ou você termina, ou você vai, não sei, ou você vai ser prejudicada. O que é que você quer? Eu disse: eu quero terminar. Pode marcar a minha banca. Eu fiz assim para ele, porque a gente trabalha com meta. Você trabalha com meta, você precisa determinar uma data. Eu disse: coloque uma data. Ele disse: olha, ele já estava com a data na realidade, né? Porque quem trabalha com orientação é uma maravilha. Ele já estava com a data, 21 de fevereiro. Eu estou marcando a sua banca, tudo bem? Ele estava falando comigo, sabe quando? Em outubro. Eu disse: em janeiro, eu entrego meu trabalho para o senhor resolver, para o senhor
final para o senhor corrigir. Lhe garanto. Lhe garanto. E a partir daquele dia, e aí a gente se via semanalmente para corrigir os textos, os capítulos da dissertação, que era outro, é o que eu considero de micrometas. Eu tinha grande meta, que era a principal, entregar o projeto a ele em janeiro, e as micrometas era conversar com ele semanalmente, para revisão de capítulos. Então eu me comprometi com a minha meta de entregar, e 21 de fevereiro estar com a dissertação impressa, tudo impresso, corrigido, para apresentação da banca, com o slide pronto, com a apresentação pronta. Então, se você não se compromete com a sua meta, inevitavelmente você não vai colher resultados. Então, quando você tem foco, a meta só é cumprida se você tiver foco. Se você não tem foco, você não tem como realizar seus objetivos, inevitavelmente. E aí é muito perigoso, porque se você não sabe para onde vai, né? Tem um ditado que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer destino tá bom. Se eu não sei o que eu quero ser na vida, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não sei uma profissão, entro na faculdade, que é o maior, para mim é um crime, um ser humano entrar numa faculdade, não saber que curso quer fazer. Gente, isso me deixa muito triste. Eu estou estudando aqui, eu não sei por que eu estou estudando. Danado, não sabe por que está aqui. Para onde você quer ir? Aonde você quer trabalhar? O que é que você quer fazer? Não tem foco, não tem determinação. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Você roda, roda, roda. E sabe qual é o perigo de quem não tem foco? As seduções. E sabe quais são as seduções? As seduções são doces. São muito doces. Elas fazem assim com você. Você tem um trabalho para entregar na segunda-feira, um relatório para entregar do teu trabalho. Aí vem um amigo e diz assim: fulano, vamos sair, passar o final de semana em Porto de Galinha. Aí você faz assim: não, eu tenho um relatório, o meu chefe pediu um relatório, eu preciso entregar esse relatório. Que nada, menina, deixa isso para lá. Quando você chegar no domingo à tarde, você faz. Aí você faz aquele relatório rabugento, né? Que a pessoa vê que você fez um trabalho mal feito, de última hora. E sabe qual é o resultado que você vai ter? Negativo. Porque você não teve zelo no seu foco. E aí você vai culpar fulano, cicrano. Não, mas a decisão é sua, a escolha é sua. A escolha sempre é sua. Então, se tem algo para terminar, termina e tem foco. De início, meio e fim. Coloca prazo. Eu só vou sair quando eu terminar essa tarefa. E dizer não às seduções. Dizer não para os amigos, porque isso não é amigo. Porque uma pessoa que me desfoca da minha meta não é meu amigo. Percebe? Não é meu amigo. Presta atenção nisso. Se tem alguém que te desvia... E aí, isso serve para casa também. Conversa com teu pai, com a tua mãe, com tua esposa. Se você está me desviando do meu foco. Isso não é bom. Pelo menos eu levo meus focos muito a sério. Quem está do meu lado sabe disso. Quando eu entro numa parada, é para fazer até o fim. Agora também, se eu não tiver afim, eu chego para a pessoa e digo: ó, não dá para mim, não vou conseguir fazer, ou eu não curto. Mas se eu entrar, é para ter foco, início, meio e fim. E aí, gente, é importante, isso é um assunto muito sério, muito sério. Que não consegue chegar aonde quer, é porque não teve foco. Pergunta a essa pessoa o que é que ela faz. Quando chegar alguém aperreado assim para você: rapaz, eu não consegui concluir uma tarefa. Rapaz, eu não consegui fazer um trabalho legal. Rapaz, eu nunca... Pergunta a ela o que foi que ela fez durante a semana. Pergunta. Se no horário dela fazer a tarefa, ela estava assistindo lá a menina do bolo, né? Da novela. Não tem uma menina do bolo, né? Estava assistindo lá o diacho da novela. Mas na sexta-feira é um dia milagroso, onde todo mundo tem que ir pra farra. Tô entendendo. Então, gente, se você não leva a sério tuas metas, não tem foco no que você quer, realmente fica difícil.
Ótimo, ótimo. Fica difícil você ir para algum lugar. E aí, como é que a gente faz para estabelecer meta? Não é? Para estabelecer esse foco, para ter esse foco. Ah, eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu sou procrastinadora. Pronto, eu sou procrastinadora. Então, eu preciso exercitar a minha procrastinação o tempo todo. Eu preciso anotar o que eu preciso fazer. Eu preciso revisar o que eu preciso fazer. Eu preciso colocar para outro dia o que eu não consegui fazer hoje. Porque o cérebro da gente é maravilhoso, mas ele sabota você o tempo inteiro. Por quê? Porque é melhor ficar dormindo, assistindo a novela, do que lendo o livro. É melhor ler uma revista de fofoca do que ler um artigo científico. Claro, é mais fácil, gente. É mais fácil. Percebem? Então, o seu cérebro vai estar falando para você o tempo inteiro que nada, que danado de foco. Vai deitar, vai dormir. Fica mais um pouquinho na cama. Daqui a pouco você acorda. E aí você vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. E nada acontece. E aí você vê o outro progredindo e você no mesmo lugar. Porque é muito interessante isso, porque ter foco é doloroso. E não ter foco também é doloroso. Porque imagine, você tem foco para conseguir o que você quer, não é? O trabalho da sua vida, ou o curso que você quer fazer. Você faz um sacrifício danado, mas depois você vai colher. A lei da semeadura. Você planta, você colhe. Aí tem aquele outro que é preguiçoso, não é? Ele não planta nada. Ele vai colher vento. Ele não vai colher nada. Então, quem faz sacrifício e tem foco para chegar em algum lugar, consegue chegar muito mais rápido. E aí, deixa eu voltar aqui para dar a vocês quatro regrinhas básicas para a gente começar, tá? Para você começar aí colocando num papel para ter foco, exercitar o cérebro para ter foco. Não é? Vai lá para o lado racional e diz assim, agora você vai ter foco. Aí diz para o lado emocional, me ajuda, você só está atrapalhando. Vamos lá. Primeiro ponto para você estabelecer foco é fazer um plano diário. Um plano diário, faz um plano. Se você não consegue fazer um plano para um mês, você não tem habilidade para isso, faz de um dia. Um dia antes você revisa as tarefas que você precisa executar. Então, para o outro dia, as primeiras horas do dia, o que eu preciso fazer? Então, escreve. Gente, escrever é incrível. Se você vier aqui na minha casa, tem coisa escrita tudo quanto é canto. Porque aquela escrita vai lembrar você o que você precisa fazer. Então, faz um plano diário. Eita, não, é louco. Simone, é loucura isso. É, mas é loucura. É loucura. Entenda uma coisa. Uma pessoa que é chamada de louco e não tem resultado é apenas um louco. Mas um louco com resultado é chamado de gênio. Você quer ser gênio ou quer ser um louco? Um simples louco. Uma pessoa comum. Percebe? Então coloca diariamente. As primeiras horas do dia, o que é que eu preciso fazer? De verdade. A gente traz aquela teoria da tríade do tempo, né? Primeiro eu coloco o que é mais importante, depois o que é circunstancial e depois urgente. Mas primeiro o que é mais importante. O que é mais importante você fazer nas primeiras horas do dia? Coloca no papel. Isso vai virar um hábito inconsciente. A gente falou isso semana passada. E o vídeo tá lá no YouTube. Volta lá e confere. Esses hábitos você deve tê-los pro resto da vida. Tá lá no YouTube. Vai assistir lá que você vê. Hábitos inconscientes. Se eu tenho uma tarefa para fazer todo dia, isso vai virar inconsciente. Você faz tanto que fica inconsciente. Mas escreve, ó. Escreve. Primeiro, estabelecer foco. Eu preciso escrever tudo que eu preciso fazer no outro dia. Essa é a primeira regra. Para você que não tem esse hábito, eu indico que você escreva. Começa com primeiras horas do dia, manhã.
tá? Na primeira semana, para você ir acostumando, o cérebro vai acostumando. Vai com calma. Não adianta você querer ser o gênio do foco agora não, porque você não vai conseguir, tá? Para subir uma escada com 200 degraus, você precisa subir o primeiro, você não vai pro último. Então, começa a primeira semana, a partir de amanhã, as primeiras horas do dia. Aí, semana que vem, você pula pra tarde. O que eu preciso fazer manhã e tarde? Aí, na terceira semana, o que eu preciso fazer manhã, tarde e noite? Aí, na outra, você repete manhã e tarde, isso, e assim sucessivamente. E escreve, que é o segundo ponto. Escreve realmente o que você quer. Quando você escreve o que você quer, você visualiza com clareza os teus objetivos, tá? Dentro dessa escrita do que você quer, faz mesmo checklist, faz um checklist. Senta hoje, a gente terminar a live, você senta e escreve. Faz um checklist. Escrevi o meu dia todo. Sai lembrando, sai pensando. Pensa em uns 10 minutos e faz um checklist. Desse checklist, você vai tirar as atividades mais importantes. Tá. Aí tira essas mais importantes e coloca na hora da manhã, as primeiras horas do dia. Porque se você coloca uma coisa importante no horário da tarde, sabe o que é que acontece? Outra coisa que o nosso cérebro sabota. Se você tem um encontro, uma reunião importante para fazer no final da tarde, você fica ansioso, que naturalmente tem pessoas que são mais ansiosas do que outras. Eu sou ansiosa, então eu preciso trabalhar o meu cérebro o tempo inteiro por conta da minha ansiedade. Então, marco uma reunião, uma coisa importante, marco pela manhã, porque eu já mato, já fecho. Não fico com aquela angústia, aí tenho que encontrar com a pessoa 6 horas da noite, aí você fica naquela expectativa do dia todo. Pare, marque. Fulano, vou marcar uma reunião, pode ser amanhã às 9 horas da manhã. Ótimo. Marca, já sai de casa preparado, com energia positiva e já fecha aquele contrato no horário da manhã. É uma coisa que eu indico nas minhas consultorias, é justamente isso. Faz os encontros de negócios nos primeiros horários da manhã. Você está energizado, a outra pessoa também, tá? A carga de problemas é bem menor do que no final da tarde. A gente sabe que surpresas acontecem, então faz tudo no horário da manhã, tá bom? Então, fazendo esse checklist, separa o que é mais importante. E quarto é ter objetivos claros. E aí eu coloco o quarto ponto junto com o prazo fixo, tá? Tem um objetivo, coloca logo o prazo. Isso já tem que ser automático. Eu quero alcançar uma meta de tantos na sua empresa. Eu quero alcançar uma meta de 10 mil reais hoje na loja que eu vendo artigos infantis. Eu quero esse mês um faturamento de 10 mil reais. Quando? Qual é o dia? Dia 10 de dezembro. Então, meu objetivo já tem que estar alinhado com o meu prazo. E esse prazo tem que ser fixo. E esse prazo tem que ser cumprido. Porque quando você tem prazo, você diz, opa, tá faltando tantos dias, eu preciso agir. Porque menos um dia é menos um dia que eu tenho de esforço, de trabalho para executar aquilo que eu quero. Tá? Então, primeiro passo, planos, faz um plano diário. Segundo, escreve o que você realmente quer. Depois, faz um checklist e depois um objetivo alinhado com a data fixa, tá? Isso vai ajudar você a ter foco como ninguém. As pessoas vão perguntar a você o que é que você quer, você já sabe o que você quer. Quando você quer? Por que você quer? Qual o objetivo de você querer isso? Tá? Então, isso vai te ajudar bastante. E aí você consegue a ter esse foco com mais clareza e a chegar ao lugar onde você quer muito mais rápido do que com as pessoas que não têm foco. Outro ponto importante é você entender que todo foco está alinhado a um sacrifício. Naturalmente, está alinhado a um sacrifício. Meus 4 anos de faculdade foram anos intensos, que eu só obtive resultado depois. E aí é interessante que tem uns ditados que dizem assim: às vezes você vai realizar determinada tarefa, tá? E o amargo daquela tarefa está na boca. Sabe aquela comida que você come? Eu vou fazer uma analogia agora. Aquela comida que você come é amargo na boca, mas quando chega no estômago é doce.
O foco e o sacrifício é exatamente assim. Você tem o sacrifício antes para ter o resultado doce depois. Você vai chorar agora, né? 4 anos de faculdade, você vai chorar agora. 4 anos estudando, se dedicando, fazendo estágios, se virando nos 30, para você colher o fruto doce depois. Tá? E existe o contrário disso. Aquela pessoa que não faz nada, que quer o doce agora, é aquela pessoa que sai, o fanfarrão, que se diverte, que nada. Eu vi tanto isso na faculdade. Que nada. Sexta-feira é dia de se divertir, sexta-feira santa, se tá. Muito bem. E aí tava todo mundo lá se divertindo. Pá. Só comendo doce. Só que o amargo vem depois, né? O amargo chega depois. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. Então, quando a gente tem foco, a gente precisa entender que focar é sacrificar um pouco aquilo, a situação ou o momento que você se encontra para você chegar onde você quer. Você vai ter que passar por alguns sacrifícios, naturalmente, tá? Outro ponto importante é você ter a mente positiva. Gente, mente positiva não é você dizer assim. As pessoas confundem, sabe? E nós que somos coaches, sabe o que acontece? As pessoas fazem assim: ah, mas vocês têm uma mente positiva, vocês falam muito de positividade. Ah, vocês acham que tudo tá bom. Ah, vocês... Gente, não é isso. Mente positiva não é eu pular no prédio de 20 andares e achar que vai nascer uma asa nas minhas costas e eu vou sair voando porque eu tenho mente positiva, eu não vou morrer. Não é isso. Não é eu pular e achar que tem um colchão lá embaixo me esperando cair porque eu tenho uma mente positiva. Não é isso. É você acreditar que a coisa vai dar certo. É você fazer as escolhas certas. É você ver as pessoas que estão ao seu redor. E outra coisa, e digo mais, quando você tem foco em mente positiva, não é só o foco e a mente positiva. Você precisa ter ação, você está agindo para fazer o que você, para chegar onde você quer, cumprir as suas metas. E aí tem 3 pontos importantes do foco e mente positiva, que é a ação, sacrifício e persistência. As pessoas não persistem. Quando alguém lhe desvia você do seu foco, é porque você não é persistente. Você se deixa desviar. Então, a mente positiva, ela vai te levar a essa situação de você acreditar no que está fazendo, de você saber que pode ir mais longe, mas que precisa agir. Sabe o que você está fazendo? Você está com as pessoas que podem contribuir de alguma forma no teu foco para chegar na tua meta? O ambiente que você vive, não é? O diga com quem andas, contribui para você ir mais longe? Você está persistindo? Não é? Você está vendo as alternativas? Que tipo de sacrifício você está fazendo? Eu não concordo no sacrifício de dor, tá? Tem muito cuidado com isso. Mas todo foco exige um sacrifício. Enquanto todo mundo está se divertindo, você está em casa estudando. Isso é um sacrifício. Muitas vezes é um sacrifício. Para mim não é um sacrifício, não. Eu adoro estar em casa. Né? Então você precisa parar e pensar nessas questões. Para eu ter foco, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso abandonar? E aí essa mente positiva é importante nesse momento. Né? Tem um ditado, eu até separei aqui, tem um ditado que diz assim, ó: portanto, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Está em Colossenses 3,12. As pessoas que me conhecem sabem que eu leio muito a Bíblia e tiro muitos elementos dela, porque tem muito ensinamento bom. E quando a gente tem esclarecimento, conhecimento acerca do conteúdo, você consegue ir mais longe. Quando ele diz assim, ó: buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, ele quer dizer que você tem que ter objetivos elevados. Quem tem objetivos pequenos não consegue ir para lugar nenhum.
Quem tem objetivos insignificantes não consegue ir para lugar nenhum. Você precisa ter pensamentos elevados, olhar para cima, olhar para frente. Isso é muito importante, olhar para frente. Porque se você não olha para frente, você não consegue ir para lugar nenhum. E esses objetivos precisam ser grandes. Eu vi isso pela primeira vez. Eu tinha 15 anos, foi o meu primeiro emprego, numa multinacional. Que a pessoa na entrevista falou assim, olha, você precisa ter pensamentos grandes. Porque quando você tem pensamentos grandes, né, objetivos, metas grandes, ele não disse exatamente assim, mas o significado foi esse. Quando você pensa grande, se você não conseguir realizar tudo que você pensa, você vai realizar pelo menos a metade desse grande. Porque foi tão grandioso o teu pensamento, foi tão magnífico o teu pensamento, e teus objetivos foram tão grandes, né, que você vai conseguir a metade, porque o seu esforço fez com que você conseguisse pelo menos a metade. Mas se os seus objetivos são pequenos e insignificantes, você não vai conseguir nem isso. Porque não tem metade do nada. Não existe metade do nada. E eu fiquei com isso guardado. E a gente só sabe que um ditado tem significado quando a gente vai para a prática. E aí na prática, gente, é a mesma coisa. Quando eu tenho um grande foco, grandes objetivos, eu sei para onde eu quero ir, você vai conseguir pelo menos a metade. Você não pode conseguir agora o que você quer, mas você consegue quando você tem foco. Agora, se você não tem foco nenhum, tá uma pessoa perdida, né? No meio do mar, realmente, você vai naufragar. E é esse tipo de pensamento que a gente precisa pensar de verdade, com carinho, para saber aonde eu quero ir. E se eu estou tendo uma vida com foco, começa na par e analisa se você está tendo foco. E sabe o que é mais incrível de ter foco? É que se você começar a observar as tuas ações quando você teve foco e as tuas ações quando você não teve foco, quais foram os resultados das duas situações? O que foi que você ganhou nas duas situações? O que foi que você teve de bom? E o que foi que você perdeu? Quais foram as oportunidades que você teve quando você teve foco? Você foi focado de verdade. Começa a analisar. E aí você sabe a importância. E por que o poder do foco? Porque você consegue realizar aquilo que você quer. Você consegue ter início, meio e fim. E aí você fala das pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso. E sucesso não é relacionado a dinheiro não, viu? Tem nada a ver sucesso com dinheiro. Você perceber as pessoas de sucesso, elas têm garra. É aquela pessoa que diz assim, tem uma foto de uma criança aí na internet. Aquela criança tinha foco. Um jovem, acho que ele tinha 10 anos. Me lembrem aí, eu acho que uns 10 anos. O menino está numa loja e pede para usar o tablet da loja porque ele precisava estudar. Essa criança tinha foco. Não interessava as circunstâncias dela. A criança tinha foco. Não interessava se era no shopping, se era no bar, se era na rua. O foco dela era estudar. Ela precisava entregar um trabalho. E ela focou nesse objetivo e foi até o fim. Ela entrou num shopping, foi lá na loja lá de celular. Magnífico. Aí precisa ser rico para ter foco? Precisa ter dinheiro? Não, uma criança de sucesso. Você já vê que a criança é uma criança de sucesso. Uma criança determinada. Quem tem foco é determinado, sabe para onde quer ir, sabe quem é você. Não interessa a circunstância. Dane-se a circunstância. Eu quero saber que eu vou atingir meu objetivo. E meu objetivo é estudar. A criança foi lá e estudou. Olha o exemplo que uma criança de 10 anos está dando a todo mundo. Está aí nas redes sociais. Fizeram uma vaquinha. Vanessa estava me falando hoje que fizeram uma vaquinha. A Anitta falou com a TIM, fez um negócio desse. E aí o menino ganhou um tablet para estudar em casa, que é decente. E a TIM deu um plano de internet, porque não adiantava o tablet sem internet. Olha só. Mas qual é a sacada de tudo isso? É foco. O menino com 10 anos dando exemplo de foco. O menino precisava terminar o trabalho. Será que a gente tem isso? Será que eu tenho isso? Será que você tem isso? Então, gente,
É você querer aprender e entender o quanto o foco na vida da gente é importante. Porque vai dizer quem é você. E aí cada um julga o que é sucesso para você, tá? A questão não é essa. É ter foco. E uma pessoa para mim que tem foco é uma pessoa que tem sucesso. Essa pessoa tem uma mente brilhante. Não interessa. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não tenho uma passagem para ir. A pessoa vai andando, acorda 3 horas mais cedo, vai andando, mas ela chega porque ela tem foco. Eu vou fazer a entrevista e eu vou passar. Não interessa se eu vou andando, se eu vou de avião, se eu vou de carona. Não interessa, eu vou executar aquilo que eu estou me propondo a fazer. Porque o meu foco está lá na frente. E é muito interessante, porque quando você fala de foco, você fala de visão. Sabe? Visão é aquilo que eu quero lá na frente. E aí, se eu tenho visão do que eu quero, eu preciso ter foco. Porque senão fica incoerente. Então, eu preciso ter foco. Para chegar lá do outro lado do muro e pegar o chapéu, eu preciso ter foco. Então, gente, foco é treinar foco. Isso nas pequenas coisas. Se é uma pessoa desorientada, desorganizada, não tem foco para nada, começa a treinar devagarzinho, né? Começa na primeira hora do dia. Eu falo sempre de arrumar a cama. Arruma tua cama, caramba. Acorda, arruma tua cama. Toma um copo com água. Exercita 6 copos de água por dia. Tenha foco de melhorar sua saúde, sua vida. Eu quero ler. Tenho foco de ler. Quantos livros eu tenho que ler? Não sei, você que vai dizer. Agora tenha foco. Leia o livro. Leia o livro. Minha meta é ler um livro por mês. Ótimo. Quantas páginas você lembra da lista diária? Quantas páginas você vai ler por dia? 5 páginas. Ótimo. Cumpra a meta do dia. 5 páginas. Até chegar ao final do mês, lembra do prazo, do objetivo e prazo? Até chegar o prazo e concluir aquela meta. Você teve foco para chegar. E isso é tão magnífico que se torna lei. É uma das leis também da natureza, viu? Ter foco. Isso faz parte porque é energia. Na medida que você joga essa energia para o universo, de foco, de início, meio e fim, essa energia volta para você. E essa energia volta para você em torno de resultado bom, positivo, daquilo que você estava esperando. É importante pensar sobre esses aspectos, sabe? Do que eu estou fazendo, do que eu estou perdendo. O que é que você está perdendo? O que é que você está perdendo? Quando você não tem foco. O que é que você perde quando não tem foco? Comece a avaliar. Quais são os prazos que você não está cumprindo porque não tem foco? Então, tudo isso é importante, né? Pensar para que você possa ter resultado. E esse foco vai te levar muito mais longe do que você imagina. Muito mais longe. E aí é incrível quando você descobre aí, vira hábito. Né? Você ter foco vira hábito. Que aí vai fazer, sua mente vai começar a trabalhar ao seu favor, naturalmente. A gente tá falando hoje do poder do foco. Como ter foco é importante na vida das pessoas, né? Na sua vida, para você fazer e concluir todas as tarefas. Então, uma pessoa que tem foco, ela tem a possibilidade de ter mais sucesso do que a outra que não tem foco. Porque ela vai terminar, ela vai concluir aquilo que ela começou. Né? É um projeto de vida, é um projeto do trabalho, né? Então, são situações que o foco vai te levar mais longe, vai aproximar você do que você quer, da sua meta. Inclusive, ouvir podcast é uma das alternativas para aproveitar o tempo. Não é você tá no trânsito, tá lá no ônibus, tá dirigindo, liga o podcast, tá ouvindo um conteúdo agradável que vai fazer você, ajudar você a subir um nível. E trabalhar o foco é um dos pontos essenciais para se trabalhar o desenvolvimento pessoal. Eu separei aqui 4 pontos para você estabelecer foco. O que é que eu preciso fazer para estabelecer um foco?
Então, só revisando. Primeiro ponto, fazer planos diários. Você pode fazer diário, semanal ou mensal. Eu indico para você que não tem esse planejamento, fazer diariamente. Diariamente você faz um plano do que você precisa fazer durante o dia. Segundo ponto, escreva o que você quer. O que é que você realmente quer para alcançar seus objetivos? Então escreve também. Faz uma lista diária, ou seja, um checklist. De quê? De todas as atividades que você precisa para ter mais foco, para chegar onde você quer. Então, amanhã de manhã, se você fizer uma lista agora do que você precisa fazer, como você precisa fazer, uma lista do que você realmente precisa fazer, você vai conseguir ter foco e conseguir executar tudo que você faz. E o quarto ponto é ter objetivos claros e um prazo fixo, tá? Quando a gente tem objetivos claros e prazo fixo, você sabe o que você quer, você tem um direcionamento e tem uma data para isso. A data vai te dar um parâmetro de que o teu prazo está acabando, de que você não tem mais tempo, que você precisa agir, tá? Então, quando eu sigo esses 4 passos, primeiro eu faço um plano, depois eu escrevo o que eu quero, faço um checklist das minhas atividades e depois meus objetivos alinhado com um prazo fixo, uma data de onde eu preciso, até quando eu preciso executar essa tarefa para me aproximar da minha meta. Então isso faz você ter mais foco. E não esquece que o foco ele é alinhado com ação. Não adianta você... eu tenho foco, você precisa agir. Esse foco requer um pouco de sacrifício. E requer também persistência. Às vezes você está cansado, às vezes alguém atrapalha. Você precisa estar ali persistindo para chegar onde você quer. Então, mente positiva, foco, mente positiva, sempre. Para se aproximar daquilo que você quer. Tá? Então, o foco ele vai te dar esse poder, que é magnífico. Como você começa a treinar isso no seu cérebro começa a entender o quanto é importante você ter foco em todas as tarefas que você faz. Tá bom? É isso, gente. Eu vou encerrando a live de hoje, tá? Agradecendo a todos vocês. Se vocês gostaram, tá? Mas se gostou, dá o joinha, tá? É importante a sua participação. Toda terça-feira, 8 da noite, eu vou estar aqui, sempre com um assunto relevante, para que você tenha um bom desenvolvimento na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, todos esses pontos específicos que eu trago, esses assuntos, todos eles contribuíram na minha vida para melhorar, né? O de hoje, por exemplo, ter foco, foi muito importante para que eu tivesse alguns resultados. Então, para você também. Então, eu estou fazendo isso, compartilhando tudo aquilo que eu já passei, que eu já tive resultado. Então, tudo que eu trago aqui é porque eu já tive um resultado sobre o assunto, né? E estou compartilhando com vocês de uma forma muito carinhosa e muito feliz, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de compartilhar conhecimento e sei que estou ajudando alguém aí do outro lado. Se você fizer pelo menos 1% das minhas dicas semanalmente e dos vídeos que eu posto, pode ter certeza que você vai estar num caminho muito bacana e vai se tornar um ser humano melhor, porque esse é o meu objetivo, de ser um ser humano melhor, né? Todos os dias eu tento melhorar um pouquinho. Ainda falta muito para essa evolução, por isso que eu falo em processo de desenvolvimento. Você sempre vai estar nesse processo de desenvolvimento, tá? E o foco, ele faz parte disso. Porque quanto mais você tem foco, mais você produz mais, né? É mais produtivo. E você tem mais resultado. E tendo mais resultado, você fica mais feliz. E aí você tem mais qualidade de vida. E aí você começa a entender sobre sua vida, sobre algumas questões que às vezes você está meio confuso e não consegue entender. Então é importante foco, ter foco, foco. Tenha foco para tudo. Começou uma tarefa, termina. Começou um curso, termina. Não gosto do curso, então sai dele rapidamente. Porque uma das características do foco é ação. Então age. Não gostei desse, vou partir para outro rápido. Eu não posso ficar sem fazer nada, porque o fazer nada também vai me trazer um resultado. Mas talvez esse resultado não seja tão legal. Gente, boa noite. E não esquece,
força, foco e fé.